iniciar gravação. Então, gente, tá fluindo muito bem com esse programa aqui. E aí eu dei uma olhada nas gravações, tá filezinho. Então, vamos lá. Pessoal, então imagine duas grandezas. Grandeza é assim, velocidade, é tempo, é massa, é aceleração, tá? É capacidade térmica, é corrente elétrica. Isso é uma grandeza, tá? É um nome que é uma grandeza. É algo, tá? Então, imagine duas grandezas de tal maneira que, dobrando o valor de uma, o valor da outra também dobra. Droba é fogo, né? Triplicando-se a primeira, a outra também triplica. Se dividir um pela metade, a outra divide pela metade também, tá? E assim por diante. Então, se isso acontecer, então pense em duas grandezas que estão relacionadas. Pense em duas grandezas que estão relacionadas, beleza? E aí a gente vai chamar de proporção direta, a gente vai falar que elas são diretamente proporcionais quando isso acontecer. O que é isso que eu falei? Multiplica uma por 2, a outra também, né? Se eu dividir uma por 2, a outra cai pela metade. Se eu multiplicar uma por 3, a outra triplica. E assim vai, tá? Pera aí, rapidinho que... Putz, pera aí, gente, aconteceu um negócio aqui, rapidinho. Opa, tudo bem, amigo? Como vai? Putz, obrigado, mas tem o que no enxoval? Ah, vocês estão aqui perto aqui? Ah, entendi. É que, cara, agora eu tô trabalhando aqui dando aula e aí, assim, eu tenho que falar com a minha mulher antes de sair comprando essas coisas, mas a gente até tinha interesse. Você não tem um cartão aí? Não, eu já vou anotar. Como é que você chama? Johnny, tá. 9, 11:33, beleza. Ah, legal. Ah, obrigado, bom dia. Gente, foi mal, dar aula em casa é isso. Eu sozinho aqui, aí chega a vizinha. O cara tava gritando há 10 horas ali, gente. Então, não tem jeito, ficou gravado. Bom, gente, proporções é quando algo tem uma relação direta. Então, olha só essa continha aqui, ó. Y é igual a kx. Y é igual a kx. Y é igual a kx. Essa é uma fórmula. Pessoal, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, ó, que y é diretamente proporcional a x, tá? Beleza? Então, ó, o que ele diz, ó. As expressões y é proporcional a x e y é diretamente proporcional a x são equivalentes, tá? Então dá pra falar isso a mesma coisa. O que ele quer dizer quando diretamente proporcional? Pessoal, se eu pegar esse y aqui e multiplicar por 2, bom, se eu multiplicar ele por 2, automaticamente o valor do x também é multiplicado por 2, tá? É isso que ele diz aí, automaticamente. Então, podemos relacionar essas grandezas pela expressão, ó, m dividido por v igual a k. Essa aqui é uma outra expressão, ó, entendeu? Ó, m dividido por v igual a k. Constante não nula. E aí, ó, vamos lá. M dividido por V é massa por volume. Massa por volume, aqui nós não estamos estudando realmente o que é densidade. Aqui é só um exemplo, tá? Aqui é só um exemplo. Então, a densidade é massa por volume. Beleza? Então, olha só o porquê que essa conta eu digo que quando eu multiplico esse por 2, o outro também. Dá uma olhada. K, ela é uma constante. Uma conta onde tem uma constante.
Gente, o que é uma constante? Opa! Eu tô aqui ali na lousa, gente, e ninguém me avisa que a lousa não tá aparecendo, meu Deus do céu. Tá? Então vamos lá. Olha a Nicole, matemática é horrível. Meu Deus do céu. Meu Deus. Eu também acho. Gente, olha só. Existem várias contas em que vai aparecer uma constante. Constante é alguém que não muda, não é? Então, olha só, eu vou isolar aquela constante. E aí, se eu isolar aquela constante K, o x passa dividindo, não passa? O x passa dividindo. Então, eu tenho que y sobre x. Não é verdade? E aí, olha só, esse é constante. Constante, não muda, não muda. Então, por que eu disse que elas são proporcionais? Olha só, se eu pegar o y e multiplicar ele por 2, vocês concordam comigo que a constante vai mudar? E aí não pode, porque a constante é constante. Então, se eu multiplicar o y por 2, automaticamente o meu valor x precisa ser multiplicado por 2, para que o valor da constante continue constante, para que o valor da constante não mude. Entende isso? Então, olha só, numa situação como essa, se eu pegar o y e multiplicar ele por 3, bom, automaticamente eu tenho que multiplicar o x por 3 também, para que o valor da constante torne-se igual. E aí, olha só, eu tenho y vezes 3 dividido por x vezes 3, o 3 com 3 pode ser dividido um pelo outro, dando 1, tá? E aí volta a expressão original, tá bom? Então, se eu multiplico alguém, o outro eu também tenho que multiplicar. A esse caso, a gente dá o nome de diretamente proporcional, tá? Então, a gente vai dizer que a massa e o volume são, nesse caso dele lá, densidade é igual a massa por volume. Pessoal, a densidade da água, pensa só, a densidade da água, pensa só nela. O que é densidade da água? É dizer se algo é leve ou algo é pesado, né? Vou fazer uma pergunta para vocês. O que é mais denso, a água ou o óleo? Responde aí. A água ou o óleo? A água, obrigado. Como é que vocês sabem disso? Bom, você já misturou óleo e água, quem é que fica por baixo e quem é que fica por cima? O óleo vai tudo para cima, significa que o óleo é menos denso, tá? Menos denso. Agora imagine numa quantidade de água, um monte de água, um balde d'água, tá? Então eu tenho aquela massa de água dividido pelo seu volume vai me dar a densidade de água. Pessoal, se eu pegar aquele balde d'água e jogar mais um copo de água lá dentro, tá? Então olha só. Vou dar o exemplo aqui, um balde d'água. Tem um balde d'água aqui. Ele tem uma densidade, né? Densidade da água. Se eu pegar e jogar mais um copo d'água, a densidade da água vai mudar? Fala pra mim. Eu tenho um balde d'água, eu jogo mais água dentro. A densidade da água vai mudar? Sim ou não? Ou talvez? Ou depende do referencial. O que vocês acham? Não, porque a densidade, gente, é uma característica do material. Então, olha só, se eu joguei mais um copo d'água, vocês concordam comigo que a massa aumentou? A massa de água aumentou. Só que a massa aumentou, o volume também aumentou na mesma proporção. Tal qual esse aumentou, a divisão continua valendo a mesma coisa. Até porque, gente, a densidade da água é uma característica da água. Se eu tenho um copo d'água ou o oceano inteiro, é a mesma densidade. Não vai mudar dependendo da quantidade, sabe? Uma água não pode ser mais densa de um copo e aí eu coloquei na jarra a mesma água e ela mudou a densidade. Não faz sentido, tá? Então, qual é a ideia aqui? Se eu tenho um balde d'água e jogo mais água, eu aumentei a massa. Só que se eu joguei mais água, eu aumentei o volume também. Tal qual quando eu fizer a razão, a divisão entre um e outro, a densidade permanecerá constante.
Legal? E isso significa diretamente proporcional. À medida que eu aumento a massa, o volume também aumenta. Gente, tem como eu colocar mais água aqui dentro sem aumentar a massa ou sem aumentar o volume? Impossible, né? Impossível. Não tem como eu jogar mais água dentro de um recipiente sem aumentar o volume ou sem aumentar a sua massa. Então, nesse caso, a gente diz que é diretamente proporcional. Beleza? Aprendeu diretamente proporcional, não aprendeu? Agora vamos aprender o contrário disso tudo? Vamos aprender o inversamente proporcional. Vamos ver o inversamente proporcional. Vou apagar isso aqui, ó. Você já deve ter copiado. Vamos lá, no inversamente proporcional. Pessoal, o inversamente proporcional, o exemplo da apostila aqui, ó, é muito de boa, tá? É muito boa. Olha só, imagine uma viagem. Imagine uma viagem. Uma viagem, tá? E aí, olha só, a gente vai brincar agora com o tempo da velocidade e a velocidade que você fizer. Então, a viagem de Oppo, tá? A viagem de Oppo para PVH, tá? De Oppo para PVH, eu me desloco. Então eu vou ter um ΔS, que é um deslocamento de... Quantos quilômetros dá de Oppo para PVH? Uns 300 e pouco, né? 340 quilômetros, mais ou menos. Sei lá, deve dar mais, mas deve dar uns 300 e poucos quilômetros. Ou seja, de Oppo para PVH, gente, é sempre 340 km, não muda, né? Você não vai acordar hoje, tá 340 km, aí amanhã você acorda, Porto Velho tá bem perto. Ah, Porto Velho tá 100 km. Não existe isso. Então, em uma viagem, a distância é algo fixo, é algo que não muda. Com o passar do tempo, Oppo e PVH continuarão no mesmo lugar, eles não vão mudar de lugar. Agora, qual é a fórmula que relaciona velocidade, tempo e espaço? Bom, a velocidade a velocidade média que eu faço de Oppo até PVH é igual ao ΔS dividido por um ΔT. Beleza? Essa é a formulinha de velocidade média, tá? E aí, olha só o que ele fala. Olha só o que ele fala. Pessoal, se eu for de Oppo até PVH numa velocidade de 100 km por hora, de 100 km por hora, entendeu? Então de Oppo até PVH numa velocidade de 100 km por hora. Eu pergunto uma coisa para vocês. Eu vou gastar um certo tempo. Quanto tempo eu vou gastar? Então vamos fazer a continha rapidinho, ó. Se eu estou viajando a 100 km por hora, e aí eu tenho 340 quilômetros, tá? Dividido por ΔT. Não é isso? Não é isso, ó? A velocidade, eu quis viajar a 100 km por hora, quanto tempo eu vou gastar? Bom, se você fizer a conta aqui, ó, você vai gastar 3,4 horas. Beleza? Tá. Aí a pergunta que eu queria fazer é a seguinte: se eu, em um segundo momento, viajar a 120 km por hora, se eu viajar a 120 km por hora, pessoal, vocês acham que eu vou gastar mais tempo ou menos tempo? Bom, essa pergunta é meio fácil, né? Mas responde aí, só pra gente fingir que você está participando da aula. Bom, vai gastar menos tempo. Vou gastar menos tempo, né? Parece meio óbvio. Quanto mais eu acelero, menos tempo eu gasto. Então, imagine que eu vou fazer isso a 170 km por hora. Então, 340 dividido por ΔT. Então, vamos fazer as continhas aqui, ó. Nesse primeiro tempo, ΔT igual a 2 horas. 340 dividido por 120, isso dá 2,83. 2,833 horas, tá? E 340 por 170 dá 2 horas. Ou seja, dá uma olhada. Diferentemente do caso anterior, em que eu aumentava a massa de água e automaticamente aumentava o volume, aqui é exatamente o contrário. Por quê? Olha só. Quem que é a constante nesse caso aqui? Pessoal, quem é a constante nesse caso
É a distância. Por quê? Independente da velocidade que eu trafegar, a distância de OPO para PVH é sempre 340 km. Então, olha só, eu aumentei aqui a velocidade e o meu tempo diminuiu. Eu aumentei ainda mais e o tempo diminuiu. Vamos fazer um caso aqui, ó. E se eu andasse a 200 km por hora? Bom, se eu andasse a 200 km por hora, dividido por ΔT, qual que era o ΔT que eu ia chegar? Seria 3,4 dividido por 2, não é verdade? 3,4 dividido por 2, que vai dar 1,7 hora. Ou seja, qual é a diferença entre este e o outro? Olha só, eu dobrei a velocidade, ó, porém o tempo caiu pela metade. Então existe uma proporção, só que essa proporção ela é inversa, beleza? Dá uma olhada no exemplo do maninho aqui da apostila. Eu estava numa velocidade de 50 e aí ele gastou 6 horas. Bom, se ele trafegou a 100, então o dobro, ele vai gastar metade do tempo. Beleza, gente? Isso é chamado de inversamente proporcional. Perceba aí, ó. Você tem que perceber quem é constante, tá bom? Quem é constante. Se eu pegar esse cara aqui, ó, e isolar a constante, igual o exercício anterior, ó, se eu pegar aqui o ΔS e colocar que ele é igual a velocidade média vezes o ΔT, olha qual é a ideia. Esse cara aqui é constante, não é constante? Esse cara é constante. Então, velocidade média vezes ΔT. Esse cara é constante. Então, olha só, se eu pegar a velocidade média e multiplicar ela por 2, se eu multiplicar essa velocidade média por 2, para que o ΔS, que é a distância de OPO até PVH, não mude, bom, automaticamente o meu ΔT vai ser dividido por 2. Por quê? Aí eu tenho a simplificação, ó, 2 dividido por 2, aí sim eu tenho a mesma formulinha inicial, velocidade média igual a ΔT. Então, o que você precisa decifrar disso? Existem alguns casos que, ao dobrar uma grandeza, a outra também dobra. E existem outros casos que, ao dobrar uma grandeza, a outra diminui na mesma proporção. Beleza? Eu com fome, eu como um hambúrguer inteiro. Mas eu com dobro de fome, eu como 2 hambúrgueres inteiros. Então isso significa que é diretamente proporcional, tá bom? Beleza? Isso é duas grandezas que eu acabei de inventar, tá bom? Bom, beleza, gente. Já aprendemos o que são essas proporções. E aí agora, então, vamos tentar olhar os exercícios aí, ó. Vamos tentar olhar os exercícios. Então, olha lá, modelo Enem. Vamos lá fazer essa do Enem. Poxa, eu queria tanto a apostila sem resposta. Ah, mas esses são os exercícios resolvidos, né? Não tem jeito. Vamos lá, queridos e queridas. Considere esferas maciças feitas de mesmo material. Quando ele fala mesmo material, ele está querendo dizer mesma densidade, porém com raios diferentes, tá? Você lembra o que é raio da esfera, né? Acho que sim, né? Lembra, né? Raio da esfera, eu tenho a esfera aqui, ó, a distância do centro dela até qualquer lugar dela é chamado de raio, tá? Beleza, né? Eu tenho certeza que você já sabia isso, mas tá aí, nós estamos nos conhecendo ainda, então eu tô falando. Portanto, massas e volumes diferentes, tá bom? Ó, o gráfico a seguir representa as massas dessas esferas em função dos seus volumes. Então perceba aí, gente, que quando a massa vale 6 vezes 10 a terceira quilos, o volume vale V2. Quando a massa vale 4 vezes 10 a terceira quilos, o volume vale 2 metros cúbicos. Quando a massa vale M1, o volume vale 1 metro cúbico. Gente, antes de eu não vou aqui para o lado, senão a gente já vai ver a resposta e vai perder a graça. Mas, certamente, ele vai pedir para a gente calcular M1 e V2.
e também dizer se eles são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Tá? Eu não sei se ele vai pedir isso, mas vamos fazer isso como nosso exercício? Então, gente, calcula aí o M1 e o V2. Como é que eu faria isso daí? Como eu faria isso? Basta eu pensar nas proporções, na proporcionalidade. Então, venha comigo. Vamos lá. Pensar nas proporções. Pessoal, olha o que esse malandro está falando. Que tem esferas maciças, tem várias esferas maciças, no caso 3 esferas, né? E cada uma delas com massas e volumes diferentes. Porém, tem uma coisa que é igual para todas elas, que é a densidade. Densidade desse material é igual para todas. Gente, densidade, anota aí, e esse conhecimento eu quero que você grave para sempre. Densidade de algo vai ser a massa desse algo, dividido pelo volume. Beleza? Eu vou fazer uma pergunta que eu já fiz, mas eu quero fazer ela numa outra roupagem, gente. Numa outra roupagem. Vamos ver se você consegue decifrar. É uma pergunta simples, ó. Se eu pegar uma... eu queria fazer uma pergunta aqui antes, então. Vocês sabem quantos quilos dá 1 litro de água? 1 litro de água. Dá quantos quilos? Quantos quilos? 1 litro de água, dá quantos quilos? Isso aí eu quero que você decore para sempre. Exatamente, 1 quilograma. 1 litro de água dá 1 quilograma. 2 litros de água, 2 kg. 1000 litros de água, 1000 kg. E assim vai, tá bom? É uma relação bem direta. A pergunta que eu vou te fazer é o seguinte. Pensa numa caixa d'água. Pensa numa caixa d'água. E aí, ao invés de eu colocar água nessa caixa d'água, eu seco ela e coloco um óleo. Aqueles óleos bem nojentão, assim, já de fritura. Fritou 10 anos de frango lá dentro. E quando ele seca, ele fica até duro, aquele óleo, né? E aí eu coloco uma caixa d'água inteira de óleo. Quanto tomar banho de óleo? Quanto vai pesar essa caixa d'água cheia de óleo? A pergunta é, mais ou menos de 1000 quilos? Uma caixa d'água cheia de óleo de frango sujo, tá? Vai pesar mais ou menos de 1000 quilos. Menos. O óleo é menos denso que a água. Perfeito. Por isso que eu disse que já tinha feito essa pergunta. Eu só quis brincar com o jeito de perguntar. Tem muita gente que confunde a oleosidade, na verdade, a viscosidade, porque o óleo é meio pastoso, meio viscoso. Tem gente que confunde essa característica com a densidade. Não, o óleo é menos denso, porém mais viscoso. O óleo é meio nojentão, né? Dá até uma liga assim, né? Mas é outra coisa. Bom, voltando para o exemplo da aula, gente. A densidade de alguma coisa, ela não varia. E aí ele diz que a densidade é igual a massa por volume. Gente, já de cara nesse exercício, o que é legal você calcular? A densidade. Então eu vou calcular a densidade. Agora, como é que eu calculo a densidade? Vamos atrás de dados. Eu tenho algum dado com massa e volume? Tenho. Dá uma olhada. Esse primeiro cara, essa primeira esfera, eu tenho a massa, mas não tenho o volume. Esse segundo cara, eu tenho a massa e tenho o volume. Tá? O terceiro caso, eu não tenho a massa e tenho o volume. Então, eu vou usar essa linha do meio. Ó. Por quê? Porque eu tenho a massa e tenho o volume. Então, dá uma olhada. Qual é a massa do meu camaradinho aí, ó? 4 vezes 10 a terceira. Dividido pelo volume. Qual é o volume? 2 metros cúbicos. Beleza? E aí, ó, como é que fica a continha aí, ó? 4 dividido por 2 dá 2 vezes 10 a terceira. Todo mundo sabe o que é 10 a terceira? 10 a terceira, gente, é isso aqui, ó. Acho que
você já sabe, né? Mas 10 à terceira é 10 vezes 10, 10 ao quadrado, vezes 10, tá? Então, 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 1000 vezes 2, 2000. 2000. Então, 2000 quilograma a cada metro cúbico, tá? Então, cada metro cúbico tem 1 quilograma. 2000 quilograma. Tá bom? Então, já achamos a densidade. Ah, gente, aí agora ficou fácil. Calcula para mim aí o M1. Gente, se a densidade é 2000, bom, agora eu quero saber o que? O M1. Bom, o M1 é a massa, então escreve aí, ó, M1 dividido pelo volume. Agora, qual é o volume correspondente a M1? O volume correspondente a M1 é 1. O volume correspondente a M1 é 1. Beleza? O volume correspondente a M1 é 1. E aí, então, já acabou. Esse 1 está dividindo, eu vou passar ele multiplicando. Então, 2000 vezes 1 dá 2000. Então, aqui, gente, eu tenho que a minha massa 1 vale 2000. 2000 o quê? Quilogramas. Ou 2 vezes 10 a terceira quilogramas. Beleza? Beleza? Suave, né? Suave. E qual é o V2, gente? Qual é o V2? Professor, Oi? mas nesse caso, tipo, eles estão em posições diferentes, o 4 vezes 10 a terceira e o M1. Como que tem valores iguais? O Tipo, 4 vezes 10 a terceira? Como assim? tipo, o resultado dele é o resultado do M1, tipo, eles se, sabe? Você quer dizer que esse resultado aqui é igual ao de cima ou não é isso que você está querendo dizer? É isso que eu tô Ah, falando. mas isso daqui é uma coincidência de resultados, porque são coisas diferentes. Aqui em Isso. cima, eu descobri que a cada metro cúbico eu tenho 2000 quilos. E aí, o meu M1, ele está perguntando qual é a massa do M1 quando eu tenho 1 metro cúbico. Dá uma olhada aqui, ó. M1, ó, na apostila agora, ó. M1 tá ligado com quantos metros cúbicos? Com 1 metro cúbico. Então, a densidade diz que a cada metro cúbico eu tenho 2000 quilos. E aí a pergunta é, eu tenho 1 metro cúbico, quantos quilos eu vou ter? Ah, 2000. 2000, por quê? Porque a cada metro cúbico eu tenho 2000 quilos. Então, se eu tenho 1 metro cúbico, qual é a massa que eu vou ter? 2000 quilos. Por isso que o número ficou igual, porque eu estou querendo só 1 metro cúbico do cara lá. A densidade, ela já me dá a massa por metro cúbico. Se ele está perguntando por 1 metro cúbico, vai dar o mesmo resultado mesmo. Mas eu queria que você entendesse que são coisas diferentes. Apesar de ter o mesmo número, são coisas diferentes. Aqui diz que a cada metro cúbico eu tenho 2000 quilos, tá? E essa conta é genérica, porque se eu te perguntar, então, meio metro cúbico, quantos quilos tem? Você já vai me responder, bom, se 1 metro cúbico é 2000 quilos, meio metro cúbico dá 1000 quilos, porque é a metade. A densidade é quem vai mostrar a proporção. Já esse segundo cara é uma pergunta específica. Ele diz o seguinte, eu tenho uma caixa d'água de esferas. Eu tenho 1 metro cúbico de esfera. Eu tenho um metro cúbico cheinho de esferas. Quanto que vai pesar aquilo? Bom, aquilo vai pesar 2000 quilos, tá? É isso que é para fazer. Olha, eu vou fazer o V2 para ver se você vai compreender isso. Ó, qual é a densidade da minha esfera? 2000. 2000 então é igual a... Olha só, eu preciso descobrir o V2. Agora o V2 eu não tenho ele. Qual é a massa dele? A massa do V2 é 6 vezes 10 a terceira. E isso aqui é dividido por um volume. É dividido por um volume. E aí sim, olha só o que você vai fazer. O volume está dividindo. Você passa ele multiplicando. Quando você passar ele multiplicando, ele vai ficar multiplicando 2000, não vai? E aí você vai pegar o 2000. Ó, eu vou fazer parte a parte, para você entender aqui, ó. Aí vai ficar volume vezes 2000
igual a 6/10 a terceira. Volume vezes 2.000 igual 6/10 a terceira. Agora, nesse segundo caso, perceba que o 2.000 está multiplicando o volume. O 2.000 está multiplicando o volume. Aí você vai passar ele dividindo, tá bom? Então aqui você vai chegar à ideia de que o volume é 6/10 a terceira é 6.000, dividido por 2.000. Quando eu tenho contas assim, eu posso simplificar o zero, ó. E aí eu tenho 6 dividido por 2, vai dar igual a 3 metros cúbicos, tá bom? Então assim, não fiquem grilados que o número deu igual, né? Na primeira eu estava calculando a densidade de algo. Na segunda eu estava calculando a massa para 1 metro cúbico, tá bom? A massa para 1 metro cúbico. E aí, a colega que reparou a semelhança, ela está prestando muito bem atenção, porque ela reparou o seguinte, que a densidade, ela já mede a massa por metro cúbico. Então, se ele queria saber em 1 metro cúbico qual era a massa, é o mesmo valor da densidade, só que muda a unidade. Perceba que aqui em cima era quilograma por metro cúbico e aqui embaixo é apenas quilograma, porque aqui é só a massa que ele quer saber. Tá bom? Então, já fizemos isso aí. Será que era isso que ele queria saber? Qual é a razão entre a massa tal? Então, beleza, ó. 2.000 kg por metro cúbico e B. Qual o valor de M1 e V2 indicado? M1 deu quanto? 2, tá? E... Cadê? M1 deu 2 e o V2 deu 3, que foi exatamente o que deu na nossa lousa aí, tá? Então a resposta alternativa A, M1 igual a 2 e 3, tá bom? Beleza? Olha, se fosse num vestibular, gente, essa questão aqui, ó, possivelmente poderia ser anulada. Por que ela poderia ser anulada? Tá escrito aqui, ó. Quais são os valores de M1 indicados em unidades do SI? A unidade do SI, gente, é quilograma, não é verdade? Só que olha só, tá escrito 2 kg. E olha quanto que ele calculou aqui, ó. Quanto que ele calculou? 2/10 a terceira quilograma, tá bom? Então, gente, se fosse uma questão de vestibular, seria anulado, porque a resposta não é 2. A resposta é 2 vezes 10 a terceira. Tá? Mas num vestibular lá você tem que marcar alguma coisa, você marca a letra A, tá bom? Mas tá errado isso aí, ó, tá bom? Tá errado. Perceba até aqui, ó, na continha, ó, o que tá escrito de resposta? 2/10 a terceira, igual a mim, ó, 2.000 quilos, 2/10 a terceira. E aí na resposta ele diz só 2, tá? Então tá errada essa questão, porém tá de boa. Vamos lá, vamos fazer mais essa aqui, ó. Um carro vai de uma cidade A até uma cidade B percorrendo uma distância D, tá bom? Beleza? E aí, ó, deixa eu apagar minha lousa. E aí é o mesmo exercício daquele da velocidade média anterior. É o inversamente proporcional que nós vamos ter aqui, ó. Nossa, o apagador tá muito bom hoje. Então vamos lá, olha só o que ele fala. Que um carro de uma cidade A para uma cidade B, ele gasta um certo tempo. Esse tempo é igual à distância que ele gastou dividido pela velocidade que ele percorreu, tá? Velocidade média que ele percorreu. E aí ele diz, qual a relação que existe entre os valores T e de VM? Bom, entre os valores T e de VM, ele quer saber qual é a relação. Bom, a resposta A é a relação de inversamente proporcional, tá? Alguém saberia me dizer por que é inversamente proporcional isso aqui? Tenta explicar em palavras, enquanto eu escrevo. Inversamente proporcional. Eu colocaria o seguinte numa prova. Eu colocaria o seguinte, se ele perguntasse lá, questão de vestibular, qual a relação que existe entre os valores T e de VM e justifique a sua resposta.
Se ele te perguntasse isso, justifica a sua resposta. Bom, eu colocaria o seguinte, a relação que existe entre T e VM é inversamente proporcional à medida que, ao aumentar o valor de T, o valor de VM é dividido pela mesma proporção. Não sei se ficou muito bem escrito. Vamos pensar de novo como escrever se fosse uma resposta de prova. Eu colocaria, deixa eu pensar. T e VM são inversamente proporcionais, pois à medida que eu aumento um, o outro diminui na mesma proporção. Agora tá boa a resposta, tá? T e VM são inversamente proporcionais, pois à medida em que eu aumento um, o outro diminui na mesma proporção. Beleza? Essa é a resposta, tá bom? Agora B de B. Sabe-se que quando a velocidade média é 80 km por hora, o valor de T é de 1h30. Determine o valor de D. Gente, o valor de D, então, pelo amor de Deus, né? Olha só o que ele me deu. Ele deu o T e ele deu o VM. Ele quer saber o valor de D, tá? Então, o que eu preciso fazer? Pegar esse D e isolar. Então, eu vou pegar o VM, passar para o lado de lá, multiplicando, porque ele está dividindo o número D, tá? E aí eu tenho VM vezes T. VM é 80. 80 vezes 1,5 dá 80 mais metade dele. Então dá 120, tá? Beleza? D vai ser igual a 120 quilômetros. 120 quilômetros. Alright, my friend? Alright, né? Vamos lá. Tem mais. Tem mais aqui, ó. Calcule o valor de VM quando T igual a 1. Bom, gente, essa daqui é a seguinte, é só para fazer continha. Ele fala, calcule o valor de VM quando T é igual a 1. Então, ó, essa é a B, letra C. Então, T é igual a 1, que é igual à distância, que é 120, dividido por VM. Beleza? T é igual a 1, que é igual à distância, dividido por VM. Passo o VM para lá e passo 1 dividindo. Velocidade média vai dar 120 km por hora. 120 km por hora, tá bom? 120 km por hora. Ó, beleza? Tá aí a letra C. Bom, vamos lá fazer a D. Calcule o valor de T quando VM é igual a 100. E depois esboce um gráfico de VM em função de T. Pessoal, nossa aula acaba às 9h10, não é isso? Ou é 9h20? Isso, 9h10, professor. 9h10. Já são 9h11. Então, gente, ó, calcule o valor de T quando VM vale 100. Então, gente, ó, se o VM valer 100, o T vai dar 120 dividido por 100, vai dar 1,2, tá, ó. Cadê 1,2? 1,2 horas, tá? Tá aqui, ó, T igual a 1,2 horas, que é a mesma coisa que 1 hora mais 12 minutos, tá bom? E aí, por último, gente, ele fez um gráfico aqui, a gente analisa ele na próxima aula, tá bom? Por hora, até a aula que vem, gente. Abraços. Professor, o Matheus pediu para te avisar que ele foi buscar as apostilas na escola, por isso que faltou. Não, tá bom, tá tranquilo. Bom? Tá bom, valeu, tchau, tchau. Tchau.